Já alguma vez se perguntou quem eram os druidas? Aqueles sábios misteriosos dos povos celtas? Muitos imaginam-nos apenas como sacerdotes, magos ou líderes espirituais. Mas, na verdade, eles eram filósofos, cientistas, médicos, poetas e conselheiros políticos, tudo numa só pessoa. Os romanos tentaram apagar a sua memória, mas ainda hoje, os seus ensinamentos ecoam em tradições, símbolos e até nas práticas modernas de meditação, memória e conexão com a natureza. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na sabedoria dos druidas, conhecer os seus rituais, a sua visão do mundo e descobrir 5 formas de aplicar esse conhecimento antigo na sua vida moderna. Os druidas não eram apenas líderes religiosos. Eram os guardiões do conhecimento celta. Estudavam durante 20 anos antes de se tornarem mestres, sem escrever nada, apenas memorizando. Eram respeitados como juízes, filósofos e conselheiros de reis. As suas decisões tinham mais peso do que as armas dos guerreiros. Imagine um jovem chamado Finn, que aos 10 anos foi levado para uma floresta sagrada para começar o seu treino druídico. Lá, ele aprendia a observar o movimento das estrelas, a identificar plantas curativas e a ouvir histórias cantadas por bardos. Cada detalhe tinha de ser memorizado, pois os druidas não escreviam os seus ensinamentos, acreditando que a escrita enfraquecia a mente. Essa tradição oral não era uma limitação, mas sim uma ferramenta para fortalecer a memória e garantir que o conhecimento fosse transmitido de forma viva, de mestre para discípulo. Era uma educação completa, que moldava não só o intelecto, mas também o caráter e a espiritualidade. Os druidas tinham práticas que uniam espiritualidade, disciplina mental e um profundo conhecimento da natureza. Uma das suas técnicas mais fascinantes era o Palácio da Memória, um método para guardar milhares de informações associando-as a lugares e imagens mentais. Era como construir um mapa interno onde cada conhecimento tinha o seu lugar. Os seus rituais sazonais, como o Samhain, que deu origem ao Halloween, não eram apenas festas, mas sim celebrações dos ciclos da natureza, marcando momentos de morte e renascimento, de colheita e de plantio. A observação dos astros era fundamental. Eles calculavam eclipses, solstícios e usavam o céu como um grande calendário cósmico para guiar as suas vidas. A meditação natural era outra prática central. Passavam horas em silêncio em florestas e perto de rios, buscando respostas não dentro de si, mas no ambiente ao seu redor. E por fim, eles acreditavam na palavra sagrada. Para um druida, as palavras tinham um poder imenso, capazes de curar ou de destruir, de criar realidades ou de desfazer ilusões. Mas como é que estes ensinamentos funcionavam na prática? Os druidas eram treinados para observar e interpretar padrões. Eles viam o mundo como um texto vivo, cheio de sinais e significados. Uma simples mudança na direção do vento podia indicar uma transformação climática importante. O canto de um pássaro específico podia revelar presságios sobre uma viagem ou o resultado de uma batalha. O ciclo das árvores, o cair das folhas no outono, o desabrochar na primavera, era um poderoso símbolo de crescimento, morte e renascimento, refletindo os ciclos da própria vida humana. Para eles, tudo estava conectado e tinha um significado. Cada símbolo na natureza era um espelho para a alma, uma lição à espera de ser decifrada. Essa visão de mundo permitia-lhes viver em harmonia com o ambiente, tomando decisões que respeitavam os ritmos naturais e que levavam em conta as consequências a longo prazo. Eles não se viam como separados da natureza, mas como parte integrante dela. Agora, a grande questão: como podemos usar este conhecimento antigo num mundo moderno, dominado pela ansiedade, pelo excesso de ecrãs e, muitas vezes, pela falta de propósito? Primeiro, construa o seu próprio palácio da memória. Em vez de depender apenas do telemóvel para tudo, treine a sua mente. Associe tarefas e lembranças a imagens e lugares familiares. Imagine que a sua casa é um templo, e em cada divisão guarda uma memória importante ou uma ideia que não quer esquecer.
Segundo, observe os ciclos, não apenas os dias. Assim como os celtas viam o ano dividido em estações, aprenda a dividir a sua vida em fases. Um tempo para preparação, um para ação, um para colheita e outro para descanso. Isto ajuda a diminuir a ansiedade de querer tudo ao mesmo tempo. Terceiro, crie rituais de foco diário. Escolha um momento do dia para o silêncio e a reflexão, como os druidas faziam ao amanhecer. Podem ser apenas 5 minutos de respiração consciente, uma caminhada atenta ou o simples ato de escrever os seus pensamentos num diário. Quarto, reconecte-se com a natureza. Os druidas buscavam respostas observando o mundo natural. Passe tempo ao ar livre, longe das distrações digitais. Perceba os detalhes: o som do vento nas árvores, os cheiros da terra molhada, as cores do céu. Isso acalma a mente e traz-nos de volta ao momento presente. E por último, use o poder da palavra. As palavras que usamos moldam a nossa realidade. Crie afirmações positivas e conscientes como mantras diários para fortalecer a sua mente e direcionar a sua energia para aquilo que realmente importa. Vamos voltar à história de Finn. Ele cresceu com o seu mestre druida, aprendendo a caminhar em silêncio pela floresta, a sentir a energia das árvores antigas e a recitar os longos versos que guardavam a memória de toda a sua tribo. Quando se tornou um jovem, foi colocado perante um desafio monumental: recitar de cor toda a linhagem do seu povo, remontando a 10 gerações anteriores, perante o conselho de anciãos. Finn fechou os olhos. Não tentou forçar a memória. Em vez disso, caminhou mentalmente pelo bosque sagrado onde tinha treinado. Em cada árvore antiga, ele via o rosto de um ancestral. Em cada riacho, ouvia o nome de uma linhagem. E assim, com uma calma surpreendente, ele recitou cada nome, cada história, com uma precisão perfeita. Ele não estava apenas a lembrar-se de dados, estava a reviver a sua história. Hoje, nós não precisamos de memorizar genealogias inteiras, mas podemos usar o mesmo princípio para organizar as nossas mentes, para encontrar clareza no meio do caos e para viver com mais foco e intenção. A lição de Finn é que a memória não é um armazém, mas um jardim que podemos cultivar. Os druidas foram perseguidos, as suas florestas sagradas foram cortadas, e grande parte do seu conhecimento foi deliberadamente apagado da história. Mas a sua sabedoria não morreu. Sobreviveu em histórias, em símbolos e em práticas que ainda hoje podem transformar a nossa vida. Se aprendermos a observar a natureza com atenção, a disciplinar a nossa mente com práticas de foco e a respeitar o poder criador da palavra, poderemos viver de uma forma mais plena, com mais clareza, atenção e propósito. A sabedoria dos druidas não é apenas uma relíquia do passado. É um chamado urgente para o presente, um convite para reencontrarmos o nosso lugar no mundo e vivermos de forma mais consciente e conectada. Muito obrigado por me acompanhar nesta viagem ao mundo dos druidas. Se gostou deste conteúdo e quer explorar mais sabedorias antigas para a vida moderna, não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar com os seus amigos e subscrever o canal para não perder os próximos vídeos. Até breve!